Existe algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Não era só uma novela. Era um portal. Se você viveu nos anos 90, provavelmente lembra da sensação. A casa em silêncio, a televisão iluminando o ambiente com aquela luz fria, e então começava a viagem. Mas o que muita gente nunca teve coragem de falar é que havia algo errado. Algo profundamente perturbador. Antes de continuar, já se inscreve agora no canal como isso é possível. E deixa o like, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga essa novela. E talvez você nunca mais consiga assistir da mesma forma. A viagem foi exibida originalmente em 1994 e rapidamente se tornou um fenômeno. Milhões de pessoas paravam tudo para assistir. Mas enquanto alguns viam apenas uma história sobre vida após a morte, outros sentiam algo diferente, um incômodo, um medo difícil de explicar. E não era um medo comum. Era aquele tipo de medo que aparece quando você está sozinho no quarto, sente que não está realmente sozinho, e evita olhar para trás. O centro de tudo isso era ele, Alexandre, um personagem que ultrapassou a barreira da ficção. Um espírito vingativo, preso entre dois mundos, consumido por ódio. Mas o que tornava Alexandre tão assustador não era apenas sua história. Era a forma como ele aparecia. A trilha sonora, o olhar vazio, a presença. Muitas pessoas relatavam algo estranho. Durante as cenas dele, o ambiente parecia mudar. O ar ficava pesado. Algumas pessoas diziam sentir calafrios, mesmo em dias quentes. Outras relatavam algo ainda mais perturbador: a sensação de estar sendo observado. Existe um detalhe pouco comentado. A viagem abordava diretamente o espiritismo. Falava sobre obsessores, espíritos que permanecem ligados aos vivos, influenciando pensamentos, emoções e até ações. E Alexandre era exatamente isso, um obsessor. Mas aqui começa o lado mais sombrio. Segundo relatos da época, algumas pessoas começaram a ter sonhos recorrentes. Sonhos com ele, sempre o mesmo cenário, um lugar escuro, sem saída, e uma presença, observando. Alguns acordavam no meio da noite, com a sensação de que alguém estava ao lado da cama. Outros simplesmente pararam de assistir, porque não conseguiam mais, e não foram casos isolados. Famílias inteiras comentavam sobre o desconforto. Crianças tinham medo, adultos evitavam ficar sozinhos durante a exibição. E o mais estranho, mesmo assim, ninguém conseguia parar de assistir. Era como se a novela tivesse um tipo de magnetismo, uma força invisível que puxava as pessoas. E isso levanta uma pergunta perturbadora: e se não fosse apenas entretenimento? Alguns estudiosos da época levantaram uma hipótese inquietante. A repetição de certos temas espirituais, combinada com imagens fortes, poderia criar um impacto psicológico profundo. Especialmente quando milhões de pessoas assistiam ao mesmo tempo, como se fosse uma espécie de campo coletivo, uma frequência emocional compartilhada. E se isso fosse real, a viagem não era apenas assistida, ela era sentida, vivida, absorvida. Mas existe algo ainda mais sombrio: os bastidores. Algumas histórias começaram a circular anos depois. Relatos de clima pesado nas gravações. Cenas difíceis de filmar. Atores que se sentiam emocionalmente drenados após interpretar determinadas sequências. Principalmente aquelas envolvendo sofrimento, obsessão e morte. Coincidência? Talvez. Mas quando essas histórias começaram a se juntar, formaram um padrão. E padrões dificilmente são ignorados. O personagem Alexandre, interpretado de forma brilhante, parecia carregar algo além do roteiro. Algo mais denso, mais real, e isso se refletia na tela. Porque o medo que o público sentia não parecia artificial, parecia verdadeiro, cru, como se aquele ódio estivesse sendo transmitido diretamente para quem assistia. E então chegamos ao ponto mais perturbador de todos: o umbral. Na novela, ele era retratado como um lugar de sofrimento, escuro, sem paz, sem esperança, um espaço onde espíritos presos em dor permaneciam vagando. Mas o que assustava não era apenas a representação. Era a sensação de que aquilo poderia existir. E mais do que isso, de que estava mais próximo do que imaginamos. Muitas pessoas começaram a evitar pensar nisso. Mas a ideia ficou.
plantada. E como toda ideia poderosa, ela cresceu. Silenciosamente. Você já teve aquela sensação de estar em casa e sentir que algo está errado? Como se o ambiente estivesse diferente. Agora imagine isso, depois de assistir a viagem. Sozinho, no escuro, não era apenas medo. Era desconforto existencial. A novela fazia você pensar em morte, em espírito, em consequências, e principalmente, no que vem depois, e talvez seja exatamente por isso que ela marcou tanto. Porque mexia com algo profundo. Algo que todos evitam encarar. O desconhecido, mas aqui vai algo que poucos percebem. Mesmo sendo sombria, a viagem também mostrava redenção, luz, evolução. Mas curiosamente, o que ficou na memória coletiva foi o medo, não a esperança, e isso diz muito. Porque o medo sempre fala mais alto. Hoje, décadas depois, a novela ainda é lembrada, reprisada, comentada, e o mais curioso, novas gerações sentem exatamente a mesma coisa, o mesmo incômodo, o mesmo arrepio, como se o tempo não tivesse diminuído seu impacto. E isso nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta que talvez você não queira responder. E se aquele medo nunca foi apenas psicológico, talvez a viagem tenha ido longe demais, mais longe do que deveria, tocando em algo que não deveria ser despertado. Algo que, uma vez visto, nunca mais pode ser ignorado. E agora, depois de tudo isso, você ainda teria coragem de assistir sozinho? No escuro? Em silêncio? Porque algumas histórias não terminam quando a tela se apaga. Elas continuam, dentro da sua mente, e às vezes, fora dela também. Se você já sentiu algo estranho assistindo essa novela, comenta aqui embaixo. Eu quero saber. E se você teve coragem de chegar até o final? Já sabe, se inscreve no canal como isso é possível. E ativa o sino, porque aqui, a gente não conta apenas histórias. A gente revela o que ninguém tem coragem de dizer. E cuidado, porque o que você assiste pode estar te observando também. E talvez, neste exato momento, enquanto você termina de ouvir isso, algo tenha despertado. Algo silencioso, invisível, observando cada pensamento seu. Porque algumas portas, depois de abertas, nunca mais se fecham. E certas histórias não acabam quando a tela se apaga. Elas continuam, nos seus sonhos, nos seus pensamentos mais silenciosos. Naquela sensação estranha de não estar sozinho, mesmo quando tudo parece calmo. Talvez não seja só imaginação. Talvez nunca tenha sido. E agora que você viu, que você sabe, não tem mais como voltar atrás. Porque algumas verdades escolhem quem pode enxergá-las. E talvez, agora, elas tenham escolhido você.